Pecadores é um filme americano de 2025 dirigido por Ryan Coogler, estrelado por Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Miles Keaton e Jack O'Connell. Tentando deixar suas vidas conturbadas para trás, irmãos gêmeos voltam à sua cidade natal para recomeçar, mas acabam descobrindo que um mal ainda maior aguarda para recebê-los. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos, eu sou o Aleph, e hoje a gente vai continuar aí nossa missão de tentar falar sobre todos os indicados do Oscar, a melhor filme, né, no caso, não todos os prêmios porque não vai dar tempo. No momento que eu tô gravando esse vídeo a lista não saiu ainda, eu acho que no momento que esse vídeo for ao ar também não, a lista dos indicados ainda não vai ter saído, então por enquanto eu tô tentando dar conta aí de prováveis, né, indicados, e Pecadores é um deles, muito provavelmente aí vai estar indicado ao Oscar. E bom, no geral eu tenho tentado manter esses vídeos sobre filmes novos, mas sem spoilers. Eu tô deixando o aviso de spoilers na thumb mesmo assim, porque no final das contas eu acho que eu posso acabar falando alguma coisa que alguém vai considerar um spoiler. Eu sinceramente prefiro... Eu sinto que eu não faço o canal muito como uma recomendação de filmes, eu faço mais como uma avaliação de filmes. Eu acho que a avaliação de filmes é uma coisa pra você assistir depois que você já viu, ou quando você não tem intenção de ver, sei lá, ou quando você não liga, né? Se você não liga pra spoiler, tudo bem. Eu particularmente sou uma pessoa que não liga pra spoiler, eu veria tranquilamente um vídeo com spoilers de um filme, apesar de ao mesmo tempo eu gostar muito quando eu assisto um filme e eu não sei do que se trata. Eu acho que eu comentei isso até no vídeo passado de Uma Batalha Após a Outra, acho que eu comentei, que eu gosto muito de chegar num filme sem saber nada da história e deixar o filme me surpreender chegando nele só com, sei lá, o título e o pôster, sabe? Então apesar de eu gostar dessa sensação, eu geralmente não ligo muito pra spoiler, não. É uma coisa que eu vejo tranquilamente, enfim. O aviso vai ficar sempre aí, mesmo que eu tente manter o vídeo mais ou menos sem spoilers, e fica esse aviso pra esse vídeo. Eu não vou falar tudo, vou tentar dar uma reduzida, mas alguma coisa que não tá nessa sinopse, por exemplo, eu vou falar. Coisas que eu acho que a essa altura todo mundo já sabe, mas sei lá, pra garantir, tá avisado. Tá sempre avisado na thumb, mas fica avisado no vídeo também. Enfim, o filme é isso, realmente é sobre esses dois gêmeos, o Michael B. Jordan interpreta ambos, é o Smoke e o Stack, não lembro agora como é que foi em português, um é fumaça, com certeza, mas o outro eu não lembro, é fuligem? Eu acho que é fumaça e fuligem. E aí eles voltam pra cidade, é nessa época aí dos anos 20, 30, se eu não me engano. E bom, isso que eu vou falar talvez já seja um spoiler, né? Então fica avisado aí. Eles juntaram muito, eles saíram da cidade de onde eles vieram e foram pra Chicago. E eles ganharam dinheiro lá. Em algum momento o filme fala que eles estavam trabalhando pro Al Capone em Chicago. E aí eles voltam com bastante dinheiro e eles querem abrir uma casa de blues, né? Tipo uma casa de show, uma casa de dança, né? Eles chamam de um juke joint. E eles querem abrir esse lugar pra fazer essa casa de blues ali nesse lugar, pra ser uma coisa ali pra aquele povo, pro povo dali que não tem isso, é um pessoal mais sem grana e tal. E é uma época e um lugar que tem muito problema com a Ku Klux Klan, é uma coisa que é citada algumas vezes ao longo do filme, e aí ele quer abrir esse espaço pra ser deles, pra eles, porque eles não podem frequentar os espaços dos outros, né? É uma época ainda de segregação muito forte nos Estados Unidos. É uma época de filmes que a gente já viu aqui que não tocam no assunto porque são feitos por brancos e os brancos não tocavam no assunto, né, mas tem um pouco, né, pra quem viu o vídeo lá atrás do Nascimento de uma Nação, né, acho que é um filme que se passa antes ainda, né, mas é um filme feito nessa época, e aí eu acho que ilustra um pouco a imagem das coisas. E aí o filme tem essa relação muito forte com a música, né, a música é uma coisa muito importante no filme, em especial o blues, que é a música, é o estilo de música que meio que toca o filme inteiro ali, e é o que tá dentro da história, né. Eu particularmente gosto bastante de blues, então é uma coisa que me agradou muito no filme, foi um assunto bem interessante. Eles fazem referências a músicos reais e tal. E é bem legal, e aí eles abrem esse negócio, eles abrem meio que de repente, assim. De repente no sentido de que eles compram a casa, que era tipo uma serralheria que tava abandonada. Eles compram a casa e eles meio que já vão abrir na mesma noite, já vão inaugurar na mesma noite. Então tudo é feito meio correndo, eles acionam contatos, falam com as pessoas, chamam pessoas e tal. E a coisa acontece. E aí a grande trama da coisa é que no momento em que eles estão tendo a primeira noite ali, a noite de inauguração do negócio, chegam 3 outros caras brancos, chegam meio querendo ir, mas são meio estranhos, tem alguma coisa que a gente não entende direito acontecendo, e a coisa é que eles, e de novo, spoilers talvez, mas eu acho que o trailer do filme já mostra isso, né? Não fala, mas mostra. Mas a coisa é que esses 3 são vampiros. Na verdade, no começo do filme só um deles e os outros 2 são mordidos no filme. É um irlandês, é um vampiro irlandês que chega, morde 2 caras, e aí quando eles chegam na festa já estão em 3. Daí pra frente é um grande filme de ação. O filme até tem essa coisa de ser terror, porque obviamente tem muito sangue. Eu não sei se sangue
fosse uma coisa que classificaria muito como terror propriamente, né? Mas essa história de vampiros, né? Uma coisa meio assombração, assim. E ele tem um outro sustinho, que eu acho que são muito mais no começo. Pra mim, a primeira sequência do filme, ela é muito focada em jumpscare. Porque é um desses filmes que começa no final e aí volta. Esse filme faz isso. E ele faz uma coisa também que eu acho que muito filme faz, que é... A gente começa, né, no final e aí tá tendo uma cena tranquila, entre aspas, e ela tem flashbacks da parte de ação, e são os flashbacks que vêm muito de repente, muito alto e muito rápido, que é pra ser um susto, né? Você nem enxerga direito o que tá acontecendo. É só pra ser um susto. E isso acontece umas 3 vezes, eu acho, na primeira sequência ali do filme. Na minha opinião pessoal, esse é meio que o maior susto do filme, assim. Em termos de, tipo, jumpscare mesmo, sabe? Aquela coisa de você não tá preparado e ver um negócio de repente, porque é muito de repente, muito alto, muito rápido, muito brusco. Eu acho que ao longo do filme, eu não acho que ele é muito terror, assim. Eu tô dizendo isso pra falar de, tipo, pessoas que não gostam de ver filme de terror. Eu acho que é um filme de boa. É por isso que eu tô falando sobre ele não ser muito terror, sabe? É mais pra dizer que eu acho que pra quem não gosta de ver filme de terror, de repente tá curioso com esse filme, não quer ver porque é terror, pessoalmente eu não acho ele tão terror assim, mas ele tem uns sustinhos. Não são muitos, mas se é uma coisa que é um problema pra você, eu não sei se eu recomendo, ou veja preparado. Mas enfim, e aí é isso, né? E aí o Juke Joint lá é atacado por vampiros e basicamente uma grande sequência de ação que dura aí uma parte considerável do filme. Entre começar a festa, né? Eu acho que o filme, sei lá, ele é meio que dividido entre a preparação pra noite, a noite pacífica, né? Enquanto eles estão se divertindo e tá tudo bem, e a noite problemática, quando os vampiros atacam, né? É meio que esses, os, sei lá, 3 atos do filme, talvez. E é isso, obviamente eu não vou contar como que a coisa se resolve, como que acontece no final. Sinceramente, eu não acho que é tão importante também, não pra avaliar, né? Eu sinto que tem filmes, acho que não aconteceu isso ainda aqui. Quer dizer, mentira, acho que no Frankenstein eu queria muito falar sobre o final. Mas tem filmes que o final é muito importante, eu quero muito comentar o que acontece no final, pra gente poder criar uma discussão aqui. E eu preciso muito falar do final. Eu acho que nunca vai ser a maioria, né? Vão ser casos específicos em que isso vai acontecer. Esse filme é um que eu acho que eu não preciso falar do final. No final do filme tem uma participação especial que eu achei, assim, a cereja no bolo de um filme que já tava indo muito bem. Eu não vou falar também porque é uma coisa que eu não sabia e eu achei muito legal ver sem saber. Pra quem gosta de blues, pra quem não gosta, acho que não vai nem reconhecer, mas é uma coisa muito legal. E uma coisa importante pra quem estiver vendo no HBO Max, que foi onde eu assisti, o filme tem uma cena pós-créditos no final, mesmo final dos créditos lá, nos últimos créditos subindo do texto. Só que as plataformas de streaming, preciso fazer uma reclamação aqui, um paralelo. As plataformas de streaming não conseguem entender que de repente você quer deixar passando as coisas, seja porque tem algo no final ou não, mas principalmente se tem algo no final, né? Porque ele faz aquela coisa que tipo, acabou o filme, ele já minimiza a tela, já fala tipo, assista outra coisa, ele já bota outra coisa num timer, tipo, se você não apertar nenhum botão daqui a 5, 10 segundos vai começar a passar outro filme do nada, e é tipo, acabei de ver um filme, calma, sabe? Acabei de ver um filme de mais de 2 horas, calma aí um pouquinho. Por que você já vai botar pra passar outro? Não faz sentido. E ainda tem cena pós-créditos, e ele faz isso antes dessa cena acontecer. Você tem que voltar lá, clicar nos créditos, pra ficar assistindo até o final pra ver que tem uma cena do final. Não é uma cena super importante, sabe? Mas assim, faz parte do filme, né? Faz parte do filme. De algum jeito, se a plataforma tá me tirando do filme por conta própria sem eu pedir, ela devia me avisar, né, que tem coisa pra assistir. Enfim, isso não é culpa do filme, é só uma coisa que eu queria comentar, até pra se alguém for assistir na mesma situação e de repente quiser ver a cena pós-créditos, fique sabendo que tem uma e o coisa vai te tirar do filme. Enfim, vamos lá. Um fato muito curioso do filme que eu, na verdade, eu acho que eu demorei pra perceber. Eu teria que ver de novo pra saber se isso acontece desde o começo, mas eu imagino que sim. Provavelmente isso acontece desde o comecinho do filme e eu só fui percebendo pra frente porque foi me causando um estranhamento. E eu ficava tipo, mas já era assim? Não era. E aí trocava, eu falei, tá, então não era, então troca mesmo. E daqui a pouco trocava de novo e eu tentava achar um sentido nas trocas. E talvez porque eu percebi muito tarde, eu não achei um sentido. A Wikipédia não me disse o sentido, então talvez não tenha mesmo. Mas a pessoa responsável pela fotografia do filme, a Autumn Durald Arcapol, o nome dela, ela alterna a proporção de imagem do filme ao longo do filme todo. Então você tem cenas do filme que são no caso usando uma combinação de filmes, câmeras diferentes
diferente, né? Então você tem cenas do filme que são em 1.43:1, que é uma coisa mais quadrada, né? 1.43:1 é 1,5:1 praticamente, né? Então é uma coisa bem mais quadrada. E umas cenas que são em 2.76:1, que aí já é bem wide. E pessoalmente, eu não posso dizer que me incomodou, porque como eu acabei de falar, eu só fui perceber de verdade o que estava acontecendo no final do filme. Eu admito que passou batido, assim. Lá pro final, teve a troca e eu fiquei tipo, pera, mas já tava assim? Eu acho que foi quando... Eu acho que lá pro final teve uma cena que tava nesse wide e eu fiquei tipo, nossa, mas o filme inteiro era assim? Eu não percebi que o filme era assim. E aí de repente trocou pra outra e eu fiquei, tá, então o filme não é inteiro assim. Então ele troca. E aí eu fiquei tentando entender que tipo de cena tava com cada, pra saber se tinha aí um significado especial em tipo, sei lá, vou inventar uma coisa aqui, mas como se fosse as cenas já são mais pesadas, estão em um, e as cenas, sei lá, mais dramáticas estão em outro, alguma coisa assim. Mas eu, de novo, talvez porque eu só percebi isso muito no final, eu não consegui encontrar esse, sei lá, significado por trás das mudanças. E, como eu falei, é uma coisa que eu demorei pra perceber, então eu não posso dizer que me incomodou, porque não seria justo. Mas eu também não vi sentido, sendo bem sincero. Eu não entendi. Quando eu percebi, me causou estranhamento, um estranhamento negativo. Eu geralmente gosto da ideia de experimentações assim, mas eu não vi sentido. Eu não vi sentido, então eu não sei, eu não entendi. Não sei nem se isso é uma crítica ou não. Não sei dizer se isso é uma crítica ou não, mas pra mim eu não entendi o propósito, sabe? Ficou sem sentido pra mim. E de novo, pode ser que tenha um que eu, por ter percebido isso tarde demais, de repente não tive tempo de reparar, talvez vendo o filme de novo, mas eu não entendi. Um fato curioso sobre o filme é que algumas das roupas usadas no filme, dos trajes ali usados no filme, eram originalmente foram feitos pela Ruth E. Carter e tinham sido planejados pro filme do Blade, da Marvel, que eu nem sei se tá em produção ainda a essa altura, mas que anunciaram há muito tempo atrás que ia estrelar o Mahershala Ali, se eu não me engano, porque o filme ia se passar justamente nessa época. Só que parece que eles mudaram de ideia e fizeram aí uma mudança toda no filme, e aí o filme não vai mais se passar nessa época, o filme do Blade, e ele vai se passar, eu acho que no presente. Então essas roupas tinham sido feitas pro filme, ficaram aí sem propósito, sem uso. E aí a Ruth Carter, né, que fez as roupas, conseguiu comprar de volta da Marvel, porque ela fez pra Marvel, né? Então as roupas agora eram da Marvel. Mas como a Marvel não ia usar mais, eles toparam vender de volta pra ela, e aí ela usou no Sinners, no Pecadores, né? No filme que a gente tá assistindo aqui. Então aparentemente tem isso aí, é uma curiosidade boba, mas é uma coisa interessante que eles conseguiram fazer. Isso é interessante porque o Ryan Coogler, eu não sei se era pra ele dirigir o filme do Blade, eu não tô acompanhando a Marvel faz um tempo já. Eu particularmente sou fã de quadrinhos, eu acho que eu já falei aqui em algum filme, mas eu sou um fã que não acompanha nada. Eu sou um fã, um ex-fã talvez, porque eu li muito, sei lá, antigamente, né? Eu nem leio mais hoje em dia. Os filmes eu ainda dei muita chance, eu acho, na minha opinião. Eu assisti muito além de já ter ficado ruim. Eu tenho aí vontade de aqui com o canal e tal, chegar numa situação em que eu veja todos, mesmo os ruins, mas assim, não vai ser tão cedo. Não vai ser tão cedo. Um dia aí a gente vai fazer. Eu não vi os últimos, então não sei. Eu não tô acompanhando mesmo. Então eu não sei quem que dirigiu o Blade, porque o Ryan Coogler dirigiu Pantera Negra, né? Então é uma pessoa que já tem esse contato aí com a Marvel. Enfim, só essa curiosidade aí. O Coogler citou já em entrevistas e tal algumas influências dele nesse filme. E aí ele citou, por exemplo, Quentin Tarantino, que eu acho que é uma influência bem visível. Jordan Peele, eu até hoje nunca assisti nenhum filme do Jordan Peele. Talvez justamente por aquilo que eu falei antes da coisa do filme de terror, das pessoas às vezes não quererem ver filme de terror. Eu sou uma dessas pessoas com frequência. Não que eu seja totalmente contra, mas não é um gênero que eu gosto muito. E nem que eu sinto que eu tenho muito tempo pra ver. E porque o foco do Peele é esse, eu acabei nunca assistindo nenhum filme dele. Mas eu acho que, né, esse trabalho aí de... o próprio assunto do racismo colocado nos filmes e tal, eu acho que é uma influência meio óbvia, né? São diretores que... O Jordan Peele é o principal diretor hoje, eu acho, fazendo esse... não sei nem explicar exatamente esse tipo de filme, né? Mas trazendo o tema do preconceito racial pra um tipo de filme diferente do que se fazia antigamente, sabe? Eu acho que é meio essa a ideia. Que eu acho que é algo que o Coogler faz nesse filme aqui também, sabe? Então acho que é uma influência bem visível. Christopher Nolan, que aí eu já não sei muito pontualmente a referência, mas aparentemente o Nolan até nos créditos tem um agradecimento a ele, tem no final dos créditos aqueles agradecimentos especiais, né? Um deles é ao Christopher Nolan. Ao Coppola, ao Brian De Palma, também são dois que eu não consigo captar muito bem a influência, mas também são dois diretores que eu não acho que eu
não tenho na cabeça tão óbvio o que seria a referência a eles, né? Spike Lee, de novo aí também acho que é uma referência muito esperada, provável, sei lá, pra um diretor negro e tal. E uma que eu acho muito curiosa, que é a canção One do Metallica. E essa é eu já fui muito fã de Metallica na vida, eu não ouço há anos, mas eu obviamente não lembro a letra inteira, mas eu lembro do que a música se trata, né? Porque é sobre um cara que vai pra guerra e ele perde os membros e tal. Eu não enxergo a referência, e depois que eu li isso, eu fiquei muito curioso pra entender melhor como exatamente o que da música que ele puxou pro filme. Eu acho que eu até consigo pensar em algumas coisas mais que de repente na música são mais subjetivas e o filme de repente pode ter pegado de um jeito mais literal. Uma coisa sobre a escuridão, tem uma frase que seria algo tipo: a escuridão me aprisionando. De repente isso pode ser tipo o jeito como os vampiros mantêm eles fechados ali no negócio, porque eles ficam aprisionados dentro do lugar lá, né, onde eles estão, do Juke Joint, porque os vampiros estão lá de fora, os vampiros seriam a escuridão. Eu não sei, eu sinto que isso na música é um pouco subjetivo, é mais figurado. Você vê que o cara também não enxerga, né? Então, é figurado em termos, mas a escuridão é literal porque ele perde a visão na guerra também. Eu falei dos membros, mas ele também perde a visão, ele perde a fala, a audição, ele perde tudo. Enfim, eu não entendo muito a referência, mas eu achei essa bem curiosa. Aparentemente, e aí essa eu acho que é bem óbvia, ele também já disse que o Robert Rodrigues ele disse que é um diretor que ele idolatrava muito ali, crescendo, né? E que 2 filmes em especial inspiraram ele pra fazer Pecadores. Eu acho que é a referência mais óbvia de todas, que é Um Drink no Inferno. Porque Um Drink no Inferno também é sobre vampiros, também é essa coisa meio ação, tiroteio. É um filme que eu nunca vi inteiro, na verdade, eu já vi partes do Um Drink no Inferno, mas eu acho que eu nunca vi inteiro. Então eu acho que é uma referência bem óbvia, mas o Coogler disse algumas vezes, aparentemente, ou pelo menos uma, que outro filme do Robert Rodrigues, talvez menos famoso, bom, certamente menos famoso, que é Prova Final, foi uma inspiração maior. E eu achei engraçado, porque eu não sabia que esse filme era do Robert Rodrigues. E eu sei que eu já assisti esse filme na época que ele saiu. Pesquisando aqui pra fazer esse roteiro, eu vi a referência a esse filme e eu fiquei tipo, que filme é esse? E aí eu fui procurar, porque de nome eu não lembrava. Ainda mais pelo nome em inglês, que eu já nem lembro mais qual que é. Mas é Faculty, eu acho o nome. Não lembro. Enfim, eu fui pesquisar e eu lembro desse filme na época que ele saiu. Eu tenho quase certeza que eu assisti. Eu não fazia ideia que era do Robert Rodrigues. E eu sinceramente não lembro do filme. Eu lembro de ter visto e da existência dele, mas eu não sabia que era do Robert Rodrigues. Enfim, é um filme sobre alunos de colégio que descobrem que os professores são alienígenas, algo assim, né? Não parece uma referência óbvia. Acho que não é uma referência óbvia mesmo, mas de repente o estilo do filme, algumas cenas combinam muito, eu não sei. Só assistindo pra avaliar. Mas o Coogler disse que esse é uma referência maior, foi pra ele fazer Pecadores uma referência maior do que o Drink no Inferno. O filme foi muito elogiado pela crítica, o Pecadores. Vamos de volta aí ao Pecadores. O filme foi muito elogiado pela crítica, arrecadou no mundo todo, segundo aí, até o momento em que isso aqui foi atualizado, 368 milhões de dólares, com um orçamento entre 90 e 100, então bastante dinheiro. Realmente o filme fez muito sucesso, né? Eu acho que sucesso é uma coisa inegável, independente se o filme é bom ou não. Eu acho que ele fez muito sucesso, muito falado, é um filme muito comentado, né? Acho que muita gente assistiu, muita gente gostou. E aí, antes de eu falar mais opiniões aí, vamos fechar com a coisa das premiações. Lembrando, no momento em que eu tô gravando esse vídeo, o Globo de Ouro é hoje, então eu não sei ainda os prêmios que ele vai ganhar no Globo de Ouro, mas o Critics' Choice foi semana passada, se eu não me engano, e aí ele levou 4 prêmios, ele era o que tava concorrendo a mais prêmios na noite, se eu não me engano eram 14, era o filme com mais indicações, e ele só ganhou 4, que foram de melhor, eles chamam de Young Performer, melhor, sei lá, ator novo, estreante, que ganhou o Miles Keaton, curiosamente o mais velho, se eu não me engano, entre os indicados. Não vi os filmes dos outros, não lembro mais agora quem eram os outros indicados. Eu assisti o Critics' Choice, mas eu não lembro agora quem eram os outros indicados. Mas eu não vi os outros filmes, eu acho. Só que ele já com uns 20 anos, eu achei engraçado, porque quando eu vi esse prêmio de jovem, eu pensava, menor de idade, né? Mas não é necessariamente melhor de idade, mas é o filme de estreia dele, ele é jovem, porque 20 anos ainda é jovem. E realmente ele tem uma participação muito grande no filme. Não é um papel pequeno. Ele tem um papel bem grande no filme. Bem quase protagonista ali, logo ao lado do protagonista, assim. Então eu acho que faz sentido que ele chame muita atenção, né? É um ator jovem, estreante, que chama muita atenção, porque o papel dele
é bem grande no filme. Gostei dele no filme, achei que ele tá bem, ele ganhou esse prêmio. O filme também ganhou o prêmio de melhor elenco, né, que é aquele prêmio... É um prêmio recente, né, que ó, pelo menos alguns prêmios estão começando a dar agora, que é um prêmio dado pelo conjunto do elenco inteiro. Quem recebe esse prêmio geralmente é o diretor de elenco, então a pessoa que escolheu ali, né, o elenco do filme. Então ganhou esse. Realmente eu acho que o filme tem um elenco no geral bem interessante, é um grupo bem diverso de pessoas e eu acho que é um grupo que funciona muito bem. Todo mundo junto ali, eu acho que realmente é um elenco bem legal. O filme ganhou o prêmio de melhor roteiro original, roteiro que, se eu não me engano, é do próprio Coogler, mas ganhou aí melhor roteiro original. Acho que realmente é um roteiro bem legal. E o filme também ganhou o prêmio de melhor trilha sonora. Ele tem essa trilha sonora aí toda baseada em blues mesmo, mas composta, né, pro filme. O prêmio do Critics' Choice não chama Original Score, só chama Score. Então, de repente, eu não sei se inclui músicas que tocam no filme ou se só inclui músicas feitas pro filme. Pra ser sincero, eu acho que se não todas, a grande maioria das músicas são feitas pro filme, então não sei se faz muita diferença. Mas enfim, a trilha sonora do filme realmente é bem legal e eu acho que é um ponto muito importante do filme, né? O filme gira muito em torno da música, então acho que é legal que ele tenha ganhado esse prêmio por ser esse filme em que a música é muito importante. Ele não é um musical, mas a música é muito importante na história, então acho que é legal, acho que foram prêmios merecidos, acho que valeu. E aí o filme foi indicado a 7 Globos de Ouro, que de novo vão acontecer hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo. Eu não sei o resultado, até o vídeo sair já vai ter acontecido, então a gente já vai saber aí o que venceu. Mas nesse momento só tem as indicações, 7 indicações, né? Foram melhor canção original pra I Lied to You, que é uma música que o Miles Catton canta no filme, ele canta ela, sei lá, inteira. É uma grande sequência musical do filme, é a principal sequência musical do filme, é ele cantando essa música. É uma música legal realmente, eu acho interessante ela tá concorrendo, acho que é merecido. Ele tá concorrendo a um prêmio que o Globo de Ouro chama de conquista de bilheteria ou cinematográfica, sei lá, que é um prêmio dado pra um filme que fez, sei lá, muito sucesso, arrecadou muito dinheiro ou algo assim. Foi toda uma coisa que quando criaram esse prêmio pela primeira vez, o filme da Taylor Swift tava concorrendo, né, que é tipo o documentário do show, ou não sei nem se dá pra chamar de documentário, né, eu acho que era só o show, porque foi uma coisa gigantesca, eu não lembro agora se ele ganhou, de repente ele até ganhou, eu acho que o Wicked ganhou ano passado. Enfim, é um prêmio dado por bilheteria, essencialmente, né, é um filme dado por impacto em bilheteria e não tanto por qualidade da obra, então tá concorrendo a esse. Melhor trilha sonora original, que ganhou no Critics' Choice, tá concorrendo no Globo de Ouro. Melhor roteiro, e aí o prêmio do Globo de Ouro chama apenas melhor roteiro. Eu acho que de repente eles não separam o roteiro adaptado e original, então talvez ele tenha um pouco de concorrência aí, que ele não tinha em outras premiações, mas tá concorrendo, melhor roteiro. Melhor diretor pro Ryan Coogler, melhor ator pro Michael B. Jordan, no caso no Globo de Ouro é melhor ator em filme de drama, e aí tá concorrendo o Michael B. Jordan, e melhor filme também drama. E aí eu só quero comentar uma coisa, que eu sempre acho muito curioso essa classificação de o que é drama e o que é comédia nessa premiação, nessa e outras premiações que fazem essa separação, né? Porque pra mim é muito bizarro que Pecadores esteja concorrendo como drama e Uma Batalha Após a Outra esteja concorrendo como comédia, porque na minha percepção pessoal, e apenas pessoal, são filmes que nesse ponto são muito parecidos, sabe? Eu acho que são filmes que nesse ponto são muito parecidos. Eu acho que talvez Uma Batalha Após a Outra tenha mais cenas feitas pra ser engraçadinhas, que esse meio que só tem cenas feitas pra ser meio absurdas, talvez. Talvez não nem tão absurdas assim, né? Mas um pouco. Não sei, mas eu acho uma separação muito bizarra. Pra mim, ambos os filmes entrariam em drama. Se fosse pra separar assim, né? Eu colocaria ambos os filmes em drama. Mas acho que no vídeo do Uma Batalha Após a Outra eu falei, né? Eu entendo que Uma Batalha Após a Outra tem alguns pontos meio satíricos que de repente o Pecadores não tem. Mas eu acho que ambos são filmes de ação com mais camadas do que se espera de um filme de ação, sabe? Eu acho que ambos fazem essa coisa. Pegaram um gênero que geralmente é puro entretenimento genérico, entre aspas, e transformar ele numa coisa maior, né? Eu acho que ambos os filmes fazem isso. Enfim, é engraçado. Eu acho que o outro tem... Eu concordo que o outro tem mais comédia do que esse, mas é tão pouco que eu ainda acho muito bizarro. Enfim, é só um outro comentário paralelo não relacionado ao filme. Mas enfim, é isso. Eu gostei bastante do filme. Eu recomendo. Eu acho que é um filme muito bom de assistir. Eu tenho que dizer assim, é um filme que muita gente viu. E aí, porque muita gente viu, eu acho que muita gente recomendou. Eu conheço pessoalmente muita gente que me falou, assiste, 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 desde que ele saiu. Muita gente falando, assiste, assiste, assiste. Porque é muito bom, assiste porque é muito bom. E aí isso cria uma sensação, pelo menos dentro aí de uma bolha, que ele talvez seja o melhor filme do ano. Mas eu
pessoalmente, gostei muito mais de Uma Batalha Após a Outra. Eu acho que Uma Batalha Após a Outra é um filme bem talvez seja exagero, mas eu acho que é um filme melhor do que esse. Isso é muito bom. Eu achei Pecadores muito bom. Mas se eu fosse dar um prêmio, por exemplo, entre esses dois eu ficaria com Uma Batalha Após a Outra do Paul Thomas Anderson. Eu achei um filme melhor. E isso só porque a gente tá aqui falando de prêmios, porque eu tô vendo esses filmes meio que pra fazer uma análise do Oscar. No vídeo que eu for fazer dos indicados do Oscar, eu vou analisar melhor. Eu vou comparar melhor. Mas só pra já fazer uma prévia e pra dizer que eu gostei muito desse filme, mas eu gostei mais de outros, sabe? Pra mim ele tá tipo um tequinho abaixo, assim. E eu acho que são filmes que abordam temas muito semelhantes, mas eu acho que ele tá um pouquinho abaixo no resultado geral, assim. Mas eu acho que é um filme muito bom. Eu acho que ele é muito mais entretenimento do que outra coisa. Mas eu acho que é isso que eu falei antes. Eu acho que ele é aquele filme de entretenimento, mas que tem camadas ali que vão além do entretenimento, né? É um filme de entretenimento abordando assuntos pra você pensar um pouco mais, mas que dá pra ser assistido ignorando as camadas, deixando claro que as camadas são o que torna o filme melhor, né? As camadas são ótimas e elas tornam o filme muito melhor. Mas eu acho que é um filme que ele consegue funcionar apenas como um filme de ação, sei lá. Eu acho que ele é capaz de ser visto desse jeito, embora eu não recomenda você assistir ele desse jeito. A não sei que, sei lá, você queira muito. Eu sei, é confuso isso, né? Mas é isso, eu acho que é um filme muito legal, muito bom. Gostei bastante de assistir. Não é o melhor do ano pra mim, mas eu acho que é um filme muito bom e vale a pena assistir. E se eu continuar falando mais qualquer coisa, eu vou estar só me repetindo e eu acho que é isso. Gente, a gente vai ficando por aqui. É um filme que eu imagino que muita gente assistiu também, porque realmente um monte de gente vê esse filme. Tá bem popular. Já saiu faz um tempo, né? Então é um filme que teve bastante tempo aí, muita gente viu com certeza. Então comentem aí o que vocês acharam no filme, qual a opinião de vocês. Quem viu os dois, esse e Uma Batalha Após a Outra, porque foi o filme da semana passada, né? Por isso eu tô comparando muito com esses. E de novo, eu acho que são temas e estruturas semelhantes entre os dois filmes. Então eu acho que é uma comparação, na minha cabeça, meio inevitável, por serem aí do mesmo ano, da mesma leva de competições e tal. Mas me digam aí o que vocês acharam. Quem viu esse, quem viu os dois, qual a opinião de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. É isso, até a próxima. Valeu, até mais!